Sente-se, fique à vontade. E como eu tenho falado nessas reuniões, atenção ao que Deus vai falar em nome de Cristo Jesus. Sentem-se todos, por favor. Hoje estamos na nossa terceira lição do curso Fé, o nosso direito às bênçãos. Mas eu queria que você, antes de a gente ler aqui, a gente falar algumas coisinhas. Quinta-feira que vem, o pastor Michael vai estar conosco. E a gente vai se preparar, porque a Bíblia diz que o servo que soube a vontade do seu Senhor. Qual é a vontade de Deus? Boa, agradável, perfeita. Então a gente precisa se preparar, se aprontar para o que Deus tem para mim. Eu preciso me preparar, me aprontar para aquilo que Deus tem para a minha vida. Porque se eu não me aprontar, a Bíblia diz que o que sobra para mim são os açoites, o sofrimento, o chicote. Ontem a gente fez um evangelismo aqui, Deus mandou um grupo de pessoas, que eu tenho certeza que, eu sempre falo assim que Deus não pode ver essa pessoa como uma pessoa comum. Então, eu sempre falo com Deus, o Senhor tem que olhar de forma especial para essa pessoa. Sabe por quê? Porque ela cuidou das coisas do Senhor. Foi o caso lá do centurião, do servo do centurião. Ele amava a nação e cuidava das coisas de Deus. Jesus foi na hora na casa dele. Então que Jesus vá na hora na casa dessa pessoa para dar para ela o que ela precisa. Porque ela fez aquilo que tinha que ser feito, cuidar das coisas de Deus. E na hora que eu levantei ontem, acredito que quem veio para cá, e a gente viu chovendo, na hora veio assim uma tristeza no meu coração. Mas na mesma hora, parece que Deus prepara a gente, com certeza, porque na sexta-feira, Deus colocou Eclesiastes capítulo 11, versículo 4 no meu coração. E foi exatamente esse versículo que veio na hora que eu olhei a chuva. Olha o que diz: quem observa o vento nunca semeará, e os que olham para as nuvens nunca cegará. Para Deus, irmãos, independe, está chovendo, está sol. Tanto é que a gente acabou de evangelizar, até a Thaís estava com as crianças aqui, abriu um clarão lá fora. Eu falei, na hora que eu olhei assim, eu comecei a rir, como se Deus falasse assim, nada é de vocês, tudo sou eu. Tudo sou eu. Você só planta, quem dá o crescimento é Deus. E eu coloquei no coração, falei com o pessoal, pessoal, se a gente olhar para o tempo, a gente não vai semear. Se não semear, não colhe. Então Deus está dizendo, semeia. Pode estar chovendo, pode estar ventando, pode ter nuvens. O que observa o tempo, o que observa a chuva, o vento, as nuvens, não vai semear. Se não semear, não vai colher. Então, vamos semear. Saíram aí, irmãos. Puxa vida, foi lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Hoje tem mais. Mas o que eu estou falando, às vezes as pessoas perdem suas bênçãos por isso, por observar demais a situação e deixar de olhar para Jesus, o autor e o consumador da fé. A hora que Pedro deixou de olhar para Jesus, para olhar para o vento, para o tempo, para as ondas, afundou. Irmãos, não olhe para a dificuldade. Olhe para a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olhe para a palavra, porque a recompensa vem. Vem o socorro, vem a bênção de Deus em o nome de Cristo. Então, quinta-feira agora, para vocês que são aqui da igreja, para quem está em casa, que vai assistir depois pelo YouTube, é um dia especial. Quinta-feira, pastor Michael estará aqui às 7h da noite, e a gente está plantando. Vamos plantar, vamos trabalhar, vamos crer que Deus pode nos usar
o Isaías 61, põe para mim, é o 60 ou 61, eu sempre inverto, vai 61, é o 60 então, eu sempre inverto, é o 60, Isaías 60, levanta-te, resplandece, brilha, porque já vem a tua luz, é um brilho meu, é um brilho seu. Jesus disse, você é o sal da terra, não disse ele disse que eu sou o sal. A Bíblia diz, vós sois a luz do mundo. Quem é a luz? Eu sou. Você é a luz do mundo. E Deus me fez entender que luz é referência. No meio de uma escuridão completa e total, se acender qualquer luzinha, por menor que ela seja, ela já vira referência. Ela já direciona a pessoa. Ela já tem para onde olhar. Digam graças a Deus. Você é a luz desse mundo, você é a luz da sua casa, você é a luz no seu trabalho, você é a luz de Deus. Levanta e brilha, faça alguma coisa, trabalhe, deixa Deus te usar em o nome de Cristo Jesus. E a Bíblia diz, versículo 4, se eu não me engano, põe no versículo 4, vê o 5 para mim, deixa eu ver. É o 4 mesmo, pode voltar para mim. Levanta em redor os teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm a ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então, as pessoas já têm uma referência, é por ali que eu vou, você é essa pessoa. Em nome de Cristo, não aceite isso, que você seja um pavio apagado. Você tem que estar pegando fogo, em nome de Cristo Jesus. Você tem que ser referência, você tem que guiar pessoas, conduzi-las a Deus, em o nome de Cristo Jesus. Então, quinta-feira não pode falhar, não podemos falhar, como luz de Deus e com certeza com aquilo que Deus está preparando para as nossas vidas. Será algo tremendo, tremendo. O pastor Maico vai vir de várias reuniões, vai vir de Vila Isabel, São Cristóvão, Lins, e vai chegar aqui, e vai fechar esse dia com bênçãos, e nós estaremos preparados para elas, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, convidados, convocados, em nome de Cristo, nosso direito à bênção, lição número 3 do curso Fé. Estava vendo a pastora Mônica falar aqui, né? Às vezes a gente tem que aproveitar cada momento com Deus, cada oportunidade. Né? Esses dias aí você tem visto como é que o mundo está. É terremoto atrás de terremoto, irmãos. É lugar que nunca teve terremoto, tendo terremoto. Eu estava vendo um vídeo de uma família que mora em Manaus. E por conta desses tremores de terra nesses países vizinhos, a piscina dele estava tremendo. Muito pouco você via água com ondinhas. Então é uma coisa assim assustadora, assustadora. Esses dias aí, acho que no Leblon, a água estava invadindo a pista. A água estava invadindo a pista, irmãos. Então a gente não sabe. A Bíblia fala do princípio das dores, de dores. E a gente está vivendo isso. Então a gente tem que estar esperto, né? Orando a Deus, pedindo a Deus para que nos livre, para que nos proteja, porque coisas estranhas estão acontecendo, coisas esquisitas estão acontecendo. E a gente tem que louvar a Deus e aproveitar o nosso momento com Deus, em nome de Cristo Jesus, e orar por esses irmãos também, em nome de Cristo Jesus, porque é cada cena assustadora, é cada cena que assusta, irmãos, parece brinquedo. Eu vi uma cena, irmãos, que a árvore chacoalhava como se tivesse alguém pegando ela assim e fazendo assim. O chão parece ficar mole. Meu Deus do céu, misericórdia, está amarrado. Um país igual ao nosso, que não tem esse tipo de estrutura como tem no Japão, que até as construções são preparadas para isso. Aqui não, irmãos. Qualquer balangada que der, cai tudo aqui. Cai tudo. Então, vamos buscar a Deus, aproveitar, buscar o Senhor, porque a Bíblia diz que os dias são maus. E vamos ficar na presença de Deus. Bom,
Para que a vida cristã seja próspera, precisamos aprender quais são os nossos direitos, o que nos pertence e o que o Senhor Jesus fez por nós na sua morte. Eu lembrei agora, eu estava com a pastora Rosângela, conversando com ela. Ela esteve lá em São Paulo, no evento das mulheres, que foi muito bonito. Eu assisti em casa e, em especial, assisti quando ela pregava. A dona Rosângela, que é a esposa do pastor Donizete, é um doce de pessoa. E eu falava com ela da mensagem que ela deu, que mexeu comigo, mexeu muito comigo, e foi uma bênção. E eu comentei com ela, e ela, exatamente, o pensamento dela é o meu pensamento. E eu falei com ela, irmã Rosângela, eu estou pregando o curso fé lá na igreja. É isso, pastor. E ela ficou feliz, falou: aqui, Donizete, chamou o pastor Donizete, estava junto na hora. Pastor Josias está pregando o curso fé na igreja. E eu falei com ela: a gente precisa resgatar o que perdemos. Isso é um tesouro que Deus deu para a nossa igreja. Deu para o nosso ministério. Claro que não ficou só com a gente, isso se espalhou. Mas alguns de nós deixamos de falar isso. Na sexta-feira, eu pregava aqui, Ezequiel 12, 21, não é isso? Ezequiel 12, 21. E veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, olha aí, que ditado é este? Que conversa é esta que vós tendes na terra de Israel? Dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. O quê? Vai se prolongar os dias e não vai acontecer nada. Ué, que conversa é essa? Que ditado é este que vocês estão tendo? O que está fazendo você mudar a sua linguagem? Não era isso para você falar, não era esse ditado que tinha que ter em Israel, não é esse ditado que tem que ter na casa de Deus, no meio da igreja. Prolongar-se-ão os dias e não vai acontecer nada, perecerá toda a visão. O que está pregando não vai adiantar de nada. Lembra daquela pessoa que falou comigo que há 10 anos estava na igreja e não acontecia nada com ela? Irmãos, eu sou do tempo que doía, a gente ficava firme chorando. Jesus, o Senhor já me curou. Jesus, eu não aceito esse mal. A tua palavra diz que eu estou curado. E ali, na luta, mas não recuava. Não mudava a mensagem, a determinação. Aí diz a Bíblia, continua: filho do homem, que ditado é este? Portanto, pode ir o versículo 23. Diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, farei cessar este ditado, e não se servirão mais dele, como provérbio em Israel. Mas diz-lhes: chegaram os dias e a palavra de toda a visão. Vai lá, 24. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeiras no meio da casa de Israel. 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Quem crê nisso, fala graças a Deus. Ele vela sobre a palavra dele para cumprir. Então essa mensagem aqui, irmãos, é para resgatar isso na nossa vida de fé, em o nome de Cristo. Não importa quem você seja, irmãos. Não importa se você já tem uma idadezinha, que o mundo diz que a gente vai ficando mais velhinho e vai acontecendo algumas coisas estranhas, vão surgindo doenças, vão surgindo isso, surgindo aquilo. Eu vi agora uma mulher, não foi isso, amor? De manhã, contando um testemunho que ela, foi o quê? Foram as vértebras dela, 4 vértebras. E ela estava andando, irmãos, com um colete encurvada. Uma senhora, irmãos, o médico tinha desenganado, o médico disse que não tinha jeito, era algo grave, e ela andava com dificuldade. O missionário falou que ia em Brasília, ela foi à reunião,
Ela foi crendo, ela disse, eu fui com alegria. Irmãos, tem que servir a Deus com alegria, servir ao Senhor com alegria. Não é à toa, irmãos. Talvez, deixa eu falar um negócio muito profundo aqui. Talvez as vindas do pastor Michael, do missionário, talvez não seja para muitos de vocês, seja para alguém que não está na condição que você está. Você está bem, glória a Deus. Mas tem outras pessoas que não estão bem. E ela foi para a reunião do missionário, ela falou que antes de ele terminar a oração, ela arrancou o colete, irmãos. Ela arrancou o colete, ela começou a fazer, abaixa aí 4 vezes, eu falei, já abaixei, e ela abaixou de novo. Irmão, Deus curou aquela mulher de uma forma toda especial. Aí eu achei tão bonitinho, que ela foi no médico, falou assim, aí doutor, olha aqui, ó, o senhor lembra como é que eu estava? Olha aqui, ó, ele começou a fazer, ela disse, foi Jesus. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, o será para sempre. O que Deus falar, Ele vai cumprir. Irmão, isso não é palavra de Josias, isso é palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras, não importa se você é jovem, se você já é mais madurinho, essa palavra é para o jovem, é para o mais madurinho, é para todo mundo. Ela funciona na vida daquele que crê, em nome de Cristo. A ideia generalizada no seio da igreja é de que Deus faz milagres. Realmente, isso é verdade. Ao estudarmos mais profundamente esse assunto, veremos que de fato Deus já fez a parte dele. No entanto, temos de fazer a nossa. Como? Exercendo nossos direitos. Se não fizermos a nossa parte, o Senhor não a fará por nós. Por isso, é muito importante conhecer os nossos direitos. Se você não souber que alguma coisa lhe pertence, nunca terá fé e coragem suficientes para reivindicá-la. Por outro lado, ao sabermos pela palavra de Deus que algo nos pertence, não precisaremos esperar por coisa alguma, basta dar a ordem, determinando em o nome de Jesus, e o poder divino realizará aquilo que pedimos. É só uma luz, ela te deu a referência, sai da escuridão, sai das trevas, vai para o brilho de Deus, para a vitória, para a bênção. É o caso daquele irmãozinho, da primeira lição, que o missionário falou que ele estava enterrando todos os dias vários animais dele, porcos e galinhas. E ele falou que, assistindo o missionário, ele teve a luz, teve o entendimento, ele disse, missionário, o senhor me perdoa, mas eu nem esperei o senhor acabar de falar. Fui na porta da cozinha, gritei com a mão estendida, aqui não vai morrer mais nem porco, nem galinha, em nome de Jesus, e parou a mortandade. É o que essa irmãzinha de hoje fez. Ela falou que o missionário nem acabou de orar, ela já fez o que não podia fazer. Irmão, quando a palavra vem forte no coração, quando a palavra fala forte no coração, não tem nada que impeça a Deus. Operando Deus, não tem ninguém que impeça. E não há impossível para quem crê. Não há impossível para quem crê. Então você precisa estar pronto para aquilo que Deus tem para a sua vida, em o nome de Jesus. Há muito que precisamos mudar verdadeiramente a mente e o coração. Por anos foram ensinados a temer um Deus bravo e irado que está sempre pronto a lançá-los no inferno. Por isso, eles lhes servem por medo. Contudo, essas pessoas precisam aprender que, como afirmam as Escrituras, o nosso Deus é amor. 1 João 4,8. E Jesus, o nosso Senhor, é manso e humilde de coração. Conforme declaram as Escrituras, tomai sobre vós meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas precisam aprender também que usar na oração a famosa expressão, se for a tua vontade, é simplesmente demonstrar ignorância completa sobre o que a palavra de Deus diz em relação à bênção que está sendo pedida. Então, na semana passada, eu dei um testemunho do Kenneth Hagin, do irmãozinho que tinha um problema na coluna.
que ele chamou para o altar, fez a oração, e quando ele terminou a oração, ele disse: vamos ver se o irmão pode abaixar. E o irmão não pôde abaixar. Por 3 vezes ele fez isso, aí Deus apareceu para ele, dando uma bronca nele, dizendo: mas eu falei para você que o que você falar no meu nome, eu faço. Ele pediu perdão para Deus, chamou o irmão mais uma vez, nem demorou a oração e deu uma ordem: abaixe-se em nome de Jesus. E o rapaz ficou curado. Então, sem a gente perceber, talvez como o Ezequiel, volta o versículo 2 para mim, talvez como o 22, talvez como Ezequiel dizendo: que ditado é esse que vocês têm falado? A gente está falando muito o que o mundo fala. A gente está falando a linguagem do fracasso, da derrota, do se Deus quiser. Aprendemos com o Senhor Deus, que criou os céus e a terra: haja luz e houve luz. O que você está aprendendo com Deus para continuar falando: não dá, está difícil, impossível, não vou conseguir? Ué, o que você está aprendendo na casa de Deus? O que você está aprendendo de Deus? Então a gente precisa mudar isso, porque o Jó disse que o que está ordenado a meu respeito, Deus fará. Tudo que estiver ordenado a teu respeito, Deus vai realizar, em o nome de Jesus Cristo. Se você não pode crer nisso, meu irmão, ninguém pode fazer nada por você. Se for a tua vontade. Na Bíblia, temos registro de apenas uma pessoa que orou demonstrando não saber se a cura que estava pedindo era a vontade de Deus ou não. Era o pobre leproso, a quem o Senhor prontamente respondeu: quero ser limpo, lá em Mateus 8. Dizer a Deus que a bênção a qual você está pedindo deverá ser concedida se for a vontade dele, é o mesmo que dizer ao Senhor que não sabe se ele realmente é um pai que se interessa pelo seu bem. É o mesmo que considerar que ele o ama somente por meio de palavras, mas quer que você tenha um câncer, uma tuberculose ou viva na miséria. Que tipo de pai é Deus para você? Aquele leproso falou para Jesus: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus disse: eu quero. Deus quer. Deus quer o meu melhor, Deus quer me ver bem, Deus quer me ver próspero, Deus quer me ver saudável. Essa é a única vontade que Deus tem para a nossa vida. Então, se você fala, se Deus quiser, você está falando que Deus é um péssimo pai para você. Porque eu quero que meus filhos sejam o melhor, eu quero que meus filhos se deem bem, que vençam na vida. Se eu, que sou mau, desejo o melhor para os meus filhos, que dirá Deus, irmãos? Então Deus quer. Ah, Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Quero, fica limpo. E o rapaz ficou limpo na hora. Não coloque dúvida naquilo que Deus tem para a sua vida. Ele quer. É saudável? Está de acordo com a palavra de Deus? Está, pastor, então Deus quer. Claro que o que Deus não vai querer é tudo aquilo que está contra a palavra dele. Aí você esquece. Não adianta você pedir vingança contra pessoas, que isso aí não é vontade de Deus. Ora por essa pessoa. Mas se está relacionado à vontade de Deus na sua vida, boa, agradável e perfeita, Deus quer. Deus quer para você. O Senhor Jesus nos retratou o Pai da seguinte maneira: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Acabei de mencionar isso aqui. Então, se nós que somos maus desejamos o melhor para os nossos filhos, eu não posso acreditar que Deus quer o pior para mim. Se Deus quiser, eu vou sair dessa. Se Deus quiser, quer dizer, é você dizer que Deus é mau, e Deus não é mau. Deus é amor. Digam graças a Deus. O direito de desfrutar das bênçãos. Para que entendamos bem que desfrutar de todas as bênçãos constitui um direito nosso, aprenderemos em primeiro lugar a diferença entre a promessa e a declaração de um fato. Promessa é algo prometido, garantido.
Na Bíblia temos numerosas promessas que o Senhor Deus fez para nós, as quais algum dia Ele irá cumpri-las. Exemplo, a segunda vinda de Jesus, que a gente sabe que isso não aconteceu ainda, mas é uma promessa e vai acontecer. Declaração de um fato, é algo que Deus declara que Ele já fez. A salvação, a cura divina e etc. Deixemos as promessas divinas, que já constitui direito nosso para outro estudo, e passemos a considerar somente a declaração de um fato. Quando digo que temos direito de desfrutar a saúde, viver afastado dos pecados e prosperar, não estou fundamentando-me em uma promessa específica do Senhor. É claro que, na Bíblia, existem várias promessas de Deus que dizem respeito à cura do seu povo, principalmente judeu, que antes da vinda de Jesus era o povo do Senhor. Além disso, há promessas acerca da fidelidade ao dízimo, no dízimo, dentre outras. Estou referindo-me a certas declarações que Deus fez na Bíblia Sagrada, as quais nos garantem que as bênçãos nos pertencem. Diz a Bíblia Sagrada: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, o quê? Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Então é algo que Ele já fez. Ele fez o quê? Ele já nos... Diga, já estou abençoado. Diga, já estou abençoado. Deus não vai me abençoar, Ele já me abençoou com todas as bênçãos. Quando eu creio na cruz, quando eu creio na obra da cruz, quando eu creio que Jesus morreu por mim, eu estou crendo nessas bênçãos. Todas as bênçãos. Só que talvez a gente olhe para o nosso corpo e não vê isso. Talvez a gente olhe para a nossa vida e não veja isso. Mas essa é a vontade de Deus. Qual, pastor? Que você seja curado, que você seja abençoado, que você vença em o nome de Cristo Jesus. Já fomos abençoados. Deus não vai abençoar você. Na cabeça de Deus já está feito. A gente que precisa acordar, despertar e dizer: eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Quando aquela senhora soube que o homem de Deus ia na igreja, ela falou: eu vou para receber o meu milagre. E ela foi com alegria. Irmãos, toda vez que você se colocar na presença de Deus, se coloque com alegria. Ah, mas está difícil. Estava difícil para ela. Que dificuldade é a pessoa ter que andar encurvada. Ela usava um colete. Ela era, se eu não me engano, quatro vértebras dela estava horrível, ruim. Que o médico desenganou ela. Não é mágica, irmãos. Eu já falei com vocês, Deus não abençoa ninguém porque tem peninha. Não vem com essa cara de coitado para Deus. Ah, Jesus me abençoa. Deus não abençoa ninguém por isso, irmãos. O que move Deus, o que mexe com Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. E para ter fé, ouça a Deus, aprenda de Deus, se fortalece nele, participe, esteja no meio, junto. Sabe por quê? O ditado está mudando, a linguagem está mudando, porque a gente está tendo pouco de Deus. A boca fala do que o coração está cheio. Que ditado é este que vocês têm na terra de Israel? Que conversa é essa? Porque vocês estão falando desse jeito. Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a vida. Está passando o tempo e não está acontecendo nada. Eu vou tirar isso do meio de vocês. E o que eu falar vai acontecer. Eu vou tirar isso do meio de vocês. Eu vou tirar esse provérbio. Vocês não vão fazer mais uso disso. Para de usar isso, irmãos. Para de usar o que o mundo diz. Para de usar o que as pessoas lá fora dizem. Parece até bonitinho. Mas não produz a bênção de Deus. O que fala a verdade manifesta a justiça. Fale a palavra em o nome de Cristo Jesus.
visto como o seu divino poder nos deu o quê? Nos deu o quê, igreja? Nos deu o quê? Tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso aqui, irmãos, vou falar para você, como diz o missionário, as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Quer mudar isso aí, irmãos? Faça o simples. Está aqui, é isso aqui. Coisa que a gente fazia e deixamos de fazer. Talvez porque nos apresentaram outros recursos, que talvez trariam até um resultado mais rápido, porque viver da fé, de repente, não traz um resultado tão rápido quanto esperamos. Mas é o que agrada a Deus. Sabe por quê? Porque a hora que o médico fala, seu caso é grave, não existe remédio que faça. Não tem remédio que faça. Mas o meu justo viverá da fé. Não é errado tomar o remédio, mas e quando o remédio não dá jeito mais? E quando a ciência para e diz, é só um milagre. A ciência não faz milagre, irmão. Deus faz milagre. Mas estamos servindo a Deus? Estamos tendo sede de Deus, irmãos? Que privilégio ter um missionário Soares na nossa casa. Que privilégio. Essa palavra de Ezequiel, que eu estou dando para vocês, Deus me deu através do missionário. Eu não tenho vergonha, não. Peguei essa palavra e Deus deu essa preciosidade para a gente na sexta-feira. Aí a gente tem a honra de ter o nosso líder aqui presente. Fala, Jesus, eu quero. Alguma coisa vai sair daquela boca que vai curar a gente. Alguma coisa vai sair daquela mensagem que vai mudar o que tem que ser mudado em o nome de Cristo Jesus. Chega! Que ditado é este que vós tendes na terra de Israel? Na terra de Israel é a terra do povo de Deus, irmãos. Estamos dentro da igreja, mas falando coisas que não condizem com a linguagem de quem realmente conhece a Deus. Estamos falando coisas que não condizem com a realidade de um cristão. Como assim prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Que negócio é esse? Vê o versículo 4 para mim, 24. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhação lisonjeira no meio da casa de Israel. 25. Porque eu, o Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. Não será mais retardada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Nos meus dias, Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Quem crê, fala graças a Deus. Essa passagem bíblica nos deixa claro que todas as bênçãos que precisamos ou venhamos a necessitar, já nos foram concedidas. Ora, se uma pessoa declara que algo, o qual pertencia a ela, agora pertence a você, é seu o direito de reivindicar aquilo. É exatamente assim que as bênçãos do Altíssimo, é exatamente assim que as bênçãos do Altíssimo, sejam elas a cura, o perdão, a prosperidade, dentre outras, devem ser recebidas, pois todas nos foram dadas. Em relação à cura, vamos observar a declaração do Senhor, feita por intermédio do profeta Isaías: pelas suas pisaduras fomos sarados. Na mente de Deus, nós já fomos curados.
ele considera fato consumado a obra de Cristo, na qual ele levou sobre si as nossas doenças e dores. Então, não temos de levá-las mais, pois tudo já foi feito. Logo, temos um direito legal de desfrutar a saúde. O mesmo se dá em relação à prosperidade e às demais bênçãos. Diz a palavra de Jesus, diz a palavra que Jesus se tornou maldição em nosso lugar, para que tivéssemos acesso às bênçãos de Abraão. Gálatas 3,13 diz, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então isso aqui, irmãos, é batalha, porque quando o missionário fala, você não tem que carregar mais, é até meio louco, né? Porque o corpo está sentindo a dor, o corpo está sentindo mal, talvez estejamos vendo o problema, mas quando você declara pela palavra de Deus, você está simplesmente aceitando o que Deus fala e rejeitando aquilo que o inferno vem trazendo para você, sendo que Jesus já levou. Falou, Deus, eu não vou carregar uma coisa que Deus já carregou por mim. Eu não vou aceitar algo na minha vida que Jesus já sofreu para que eu não tivesse que sofrer. Então eu fico com a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Isso aqui é para a gente vai inculcando isso na nossa vida, vamos nos fortalecendo, e daqui a pouquinho estaremos falando exatamente assim. É isso, irmãos, é isso que está faltando, o coração se encher desse ensinamento, para a boca falar isso. Mesmo que a dor consuma você, mesmo que o problema seja grande na sua vida, a sua boca, ela é direcionada a falar aquilo que Deus fala. É só isso. Aí numa situação dessa, talvez as pessoas lá fora digam, você é maluco? Você é doido? Está cheio de luta, cheio de problema e está falando que está tudo certo, está tudo bem? Não é loucura, irmãos. Talvez sim, loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Faça isso em nome de Cristo. Como exercer esse direito? Todo e qualquer direito não reclamado é direito inexistente. Ler esses versículos e dizer que acredita neles sem colocá-los em prática ou exigir o cumprimento deles é o mesmo que falar a Deus que não temos fé nele. Exercer o direito é tomar uma atitude. Se Deus assim se expressa, declarando que fomos sarados pelas feridas de Jesus, isso é verdade e deve acontecer na nossa vida. Exercer o direito é dizer ao diabo que já sabemos que terminou o cativeiro dele em nosso viver, e a partir de agora não mais permitiremos que ele nos ataque e nos destrua, é dar um basta no sofrimento. Eu volto a dizer, é meio louco, você se declarar curado, talvez o corpo sentindo a dor, mas essa é a forma de agir. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, em todos os setores da nossa vida. Em todos os setores, irmãos. Tanto na vida financeira, como no nosso corpo, na vida espiritual, mental, em o nome de Cristo Jesus. Não permita que o diabo domine você. Falou, demônio, eu te resisto com a palavra de Deus. Eu não vou emprestar a minha mente para você trazer seus pensamentos pecaminosos. Eu não vou emprestar a minha vida para você tocar em nome de Cristo Jesus. Exerça o seu direito. Diga ao diabo, diga ao diabo que de agora em diante você não se submeterá aos seus ataques, pois conheceu a verdade. E a verdade está libertando-o completamente. Diga-lhe que você nem vai pedir a Deus que o cure ou lhe dê qualquer outra bênção, porque isso ele já fez. Deus já fez. O Oswald, ele dizia, né, que crer é você lutar contra as evidências. Crer é você lutar contra o que você está vendo. Talvez você olhe todo dia, está lá o problema. Crer é lutar contra isso. E se alegrar em Deus. Falou, Jesus,
O Senhor já fez a obra. E não vai fazer aqui não, o Senhor fez na cruz. Tem mais de 2000 anos que isso foi realizado, e eu tomo posse da minha bênção. Na minha casa, na minha família, nos meus bens, nos meus sonhos, em nome de Cristo Jesus. Isso é um exercício. Você precisa exercitar esse lado, essa fé, em o nome de Cristo Jesus. Dirija-se ao inimigo e ao sofrimento que ele colocou em você e repreenda-o, exigindo, em o nome de Jesus, que desapareçam da sua vida, saiam completamente. Confesse que você já foi curado e liberto de todas as maldições por Jesus Cristo, por meio da sua morte lá na cruz do Calvário. Orar chega a ser desnecessário. Para sermos curados, não precisamos orar, jejuar, nem ficar pedindo a todo mundo que ore por nós. Tudo é questão de entendimento. Volto a falar do rapaz que nem ia na igreja, mas assistiu o missionário. Ele viu o missionário falar da determinação. Ele disse: missionário, eu nem esperei o senhor acabar. Fui lá e eu fiz a oração. Eu tomei posse. Aqui não vai morrer mais porco nem galinha, em nome de Jesus Cristo. É simplesmente acreditar, irmãos. Às vezes, o Paulo viu o rapaz aleijado e viu que ele tinha fé para ser curado, e pegou ele pela mão dele e levantou o cara. Às vezes não é oração, é entendimento. Meu povo foi destruído porque faltou entendimento. Falta sabedoria. Então tem casos que não é nem oração. Eu lembro do Reagan, aquela questão do lado paralisado do rosto, que ele disse que nem lembra do que o pastor orou, que ele não estava esperando a oração, ele só queria que o pastor falasse, ele estava esperando o pastor falar o amém. Então quando o pastor falou assim, amém, ele disse: obrigado, Jesus, estou curado. Então, orar chega a ser desnecessário. Cadê? Para sermos curados, não precisamos orar, jejuar, nem ficar pedindo a todo mundo que ore por nós. Tudo o que temos de fazer é, toda vez que o diabo afligir-nos com o mal, independente de qual seja ele o mal, devemos dizer-lhe que não o aceitamos e, ao mesmo tempo, exigir que aquilo não entre em nós. O Espírito Santo lhe diz: resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Você simplesmente continua na fé, vivendo. Qual é o nosso problema? Eu volto a dizer que crer é lutar contra o que você sente, contra o que você vê. Porque o que você vê é o problema, o que você sente é a dor. Então isso é crer, você acreditar que Deus já te curou em nome de Cristo Jesus. Quando o missionário fala, faça o que você não podia fazer, você vai fazer com dor às vezes. E Deus vai curar você. A Bíblia fala que Jesus curou aqueles 10 leprosos. A Bíblia diz que depois que Jesus orou por eles, ele mandou se apresentar às autoridades. A Bíblia diz que eles indo foram curados. Preste atenção nisso aqui. Eles não foram curados na hora que Jesus orou. Eles foram e indo foram curados. Você vê que o próprio Jesus orando. O próprio Jesus orando. Mas a Bíblia diz que eles indo foram curados. Quer dizer, na caminhada até as autoridades, Deus curou eles da lepra. Então é isso é crer, é confiar na palavra de Deus, é acreditar que Deus está fazendo a obra em nome de Cristo Jesus. Exercer o direito é assumir o que a palavra de Deus declara. Aquilo que Jesus realizou em seu favor. As Escrituras afirmam que Jesus sofreu no próprio corpo as nossas doenças e enfermidades. Então, recuse-se terminantemente a carregar o que o Salvador já carregou em seu lugar. A palavra diz que ele foi feito maldição no nosso lugar, para que ficássemos livres das maldições da lei. Não permita, portanto, que o inimigo entre na sua vida com alguma maldição. Você já está livre. Neste momento, creia no que o Altíssimo declara e firmemente ordene ao adversário, em o nome de Jesus, que saia completamente de sua vida.
levando tudo aquilo que é dele, exerça o seu direito de desfrutar de todas as bênçãos compradas para você pelo Senhor, que o amou a tal ponto de morrer na cruz, tornando-se maldição em seu lugar. Entenda, Jesus sofreu as suas doenças e todas as suas maldições. Portanto, você não tem de sofrê-las, mas a palavra de Deus afirma que para sermos curados, ele se enfermou com as nossas enfermidades. Diz a Bíblia: todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo-o enfermar. Deus se agradou em ver Jesus na cruz, porque naquela hora a humanidade foi curada. Digam graças a Deus, foi salva em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, tem que mudar a nossa linguagem. Ou a gente tem que resgatar o que perdemos. Por favor, isso aqui é muito sério. Resgatar o que outrora foi, meu Deus, meus irmãos, foi uma bênção para as nossas vidas. A mensagem da determinação foi uma bênção no Ministério Igreja Internacional da Graça de Deus, e isso não pode morrer. Por isso que eu senti no coração, desde os teens estão aqui, todo mundo, para poder ouvir essa palavra, porque a gente precisa resgatar isso na nossa vida. Para na hora que surgir um inferno contra nós, a gente ter a autoridade em nome de Jesus para tomar posse da bênção de Deus e para a glória do Senhor Deus. E volto a dizer, pode ser criança, jovem, não importa quem seja, pode ser o mais madurinho, essa bênção é para todos em nome de Jesus. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, em o nome de Jesus. Muito forte, meu Deus. Muito forte o que nós vimos lá no livro de Ezequiel, capítulo 12, versículo 21, meu Deus, 22 em especial. Que ditado é este que vós tendes na terra de Israel? A terra de Israel é o ambiente do crente, é a vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Que ditado é esse? Que palavras são essas que vocês estão dizendo aí, Israel? Aí não é a casa de Deus, não é o povo de Deus? Como assim? Como assim? Prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão. Quer dizer, está passando o tempo. Ô pastor, está passando o tempo e não está acontecendo nada. Como assim? Tem que mudar essa linguagem. Tem que mudar a forma de falar. Porque não haverá mais nenhuma visão vã, nem adivinhações lisonjeiras no meio da casa de Israel. Porque eu, Senhor, falarei, e a palavra que eu falar se cumprirá. É essa que prevalece. Passarão os céus e a terra, mas o que Deus disse não vai passar. O Senhor Deus disse: eu velo, eu tomo conta da minha palavra para cumprir. Pai, em nome de Jesus, eu apresento cada pessoa que está aqui nesta casa, na tua casa. Só o Senhor sabe, meu Deus, as lutas que muitas delas vêm enfrentando. Talvez lutas que vêm forçando para que ela diga que está passando o tempo e não está acontecendo nada. Mas o Senhor está dizendo: o que eu falar é que vai acontecer. Jó capítulo 23. Jó capítulo 23. Versículo 14. Porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Meu irmão,
se cumprirá o que está ordenado a teu respeito. Deus vai realizar. A bênção é sua, em nome de Cristo Jesus. Sabe esse demônio aí? Já foi derrotado, em nome de Cristo. Sabe essa doença? Jesus já levou. Cumprirá o que está ordenado a meu respeito. O versículo 13 diz: mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. O que Deus quer fazer, vai fazer. E não tem diabo que impeça isso. Ele pode fazer o barulho que ele quiser, mas ele sai. Ele sacudiu aquele menino e jogou ele no chão e saiu. O diabo pode fazer o barulho que ele quiser, mas ele sai em nome de Jesus. Então eu já declaro a sua vida abençoada, a sua casa, seus filhos, seu casamento. Eu declaro a sua saúde abençoada em nome de Jesus, porque é isso que Deus declara. E é isso que vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Diabo, você perdeu mais uma. Você perdeu mais uma. E nós vencemos. Eu declaro que todos que estão orando comigo agora estão sendo visitados especialmente pelo Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, recebam aquilo que na mente de Deus já foi feito. Você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E você diga: eu creio. Diga: eu tomo posse da minha bênção em nome de Jesus. Vamos aplaudir Jesus Cristo. Glória a Deus, bem forte, é para Jesus.